Esse tempo, irmãos, é um tempo da gente orar pelas famílias. Então a gente coloca aquela representação, as fotografias. Antes de você ir embora, dá uma passadinha ali, olha as carinhas, e você vai se lembrar das pessoas, para orar por elas, abençoar as casas, as famílias, os lares, nesses dias tão difíceis, nesses dias tão conturbados. Amém? Pastor Maico tem uma palavra da parte do Senhor para comunicar ao nosso coração, que o Senhor possa usar o teu filho, que o Senhor possa liberar através da vida dele nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz aí na presença do Senhor? Amém? Quem está feliz aí? Amém. Achei que era só eu. Quem está cansado? Tem uns corajosos ainda, né? Que fala ainda, né? Irmãos, hoje me perguntaram, né? O que você vai pregar? Para botar o tema lá fora, né? Aí eu falei, não sei. Vamos orar. Vamos orar? Feche os teus olhos. Sabe, eu quero que a gente lembre que eu sou só um homem. Que o Maicon, ele não tem nada dele para te entregar. Nada dele para te entregar. Mas sim, em mim tem uma palavra. E como Felipe diz, ore a Deus e peça que essa palavra te alcance, amém? Senhor Deus, ainda em tua presença, Senhor, queremos nos esconder, Pai, atrás da tua cruz. Nós carecemos do teu amor, da tua graça, do teu poder, da tua manifestação, Senhor, e pedimos isso essa noite, Senhor. Que não seja somente mais uma reunião, que não seja mais um ajuntamento, Pai. Não, que seja uma noite para transformar as nossas vidas. Sim, que a história do Ministério Aliança mude, Senhor, essa noite. Que a minha história, que a história dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, mude essa noite, Pai, que seja uma noite de transformação, Pai. Ah, quem dera, Senhor, fosse hoje, o dia que o Senhor voltaria entre as nuvens, Pai. Quem dera fosse hoje, Pai, o dia em que o Senhor derramaria dos céus, como a tua profecia de Joel 2, Pai, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, de uma forma transformadora, de uma forma extraordinária, sobrenatural. Quem dera, Pai, quem dera fosse hoje. Por isso, Pai, pedimos, transforma a nossa vida, Senhor, essa noite. Eu quero mais uma vez dizer diante do teu Espírito, Pai, eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor, por isso usa-me como uma ferramenta, Pai. Usa-me como um canal essa noite. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Quem leu a Bíblia, pelo menos um capítulo por dia nos últimos 7 dias, levanta a mão. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Precisamos amar as Escrituras. Vocês constantemente me ouvem falar isso e às vezes fica até chato, né? Porque parece que de alguma forma eu estou tentando forçar, mas cara, vale a pena repetir mais uma vez, precisamos amar as Escrituras. Sabe, a nossa fé ela é baseada num livro. Ela é baseada em Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. Jesus Cristo é o haja, Jesus Cristo é o Logos, a ação de Deus, o Verbo. João 1 vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há 2000 anos, nasceu o que eles chamavam de uma seita, chamada Seita do Caminho. Sabe quem eram esses? Eram nós, cristãos. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é a verdade. Quando eu falo isso,
que nós precisamos amar as Escrituras, eu te indago se você tem lido, é porque nós precisamos entender que estamos vivendo os últimos dias, amém? Eu acho que principalmente aqueles que pegaram Covid nesses dias, que tiveram que ficar em casa, em isolamento. Quem pegou? Levanta a mão aí. Eu peguei. Mas quem? Só eu, Delei, Marcelo, pastora. Eu esqueci seu nome. Graziele. E a Graziele. Eu acho que principalmente para quem pegou Covid, a sensação que a gente tinha era que realmente Jesus está voltando. Eu preciso me consertar. E nesses dias a gente busca mais, a gente ora mais, por quê? Porque a morte está batendo a porta. A gente não sabe. Pode ser que naqueles dias, não é essa a sensação que nos dá? E nós precisamos entender, irmão, sim, é os últimos dias. Essa pandemia global, ela é o grito, lá vem o noivo. Ele já vem entrando. Sabe, o nosso Senhor, aquele que aguardamos ansiosamente. Sabe, o Yeshua HaMashiach, o Senhor dos Senhores. E a nossa fé é baseada nesse Deus. É baseado nesta Bíblia, nesses livros. E por isso precisamos amá-la. Por isso precisamos buscar. Amém? Tiago 1, você que trouxe a sua Bíblia, abre aí Tiago 1, versículo 5. Você que trouxe seu caderno, anote aí, Tiago 1. O tema, o título, a gente dá no final da palavra. Eu ainda não sei. Tiago 1,5 vai dizer assim: porque se vocês carecem de sabedoria, peçam a Deus, porque Ele não reterá, Ele dá a todos liberalmente. Mateus 22, 29, abra aí sua Bíblia. Mateus 22, 29 diz que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Levanta a mão aqui quem quer sentir, quem quer ser tocado pelo poder de Deus essa noite. O poder de Deus e as Escrituras são a mesma coisa. Porque nós estamos vivendo, irmãos, nesses dias onde precisamos ser transformados por uma mente nova. Precisamos ser transformados a nossa mente antiga, a nossa forma de ver o mundo quadrada, em uma nova mente, em uma nova visão. O nosso campo de batalha, ele não é contra as pessoas que nos dizem mal. Não, são em regiões celestiais. E eu te pergunto, aonde é a região celestial do seu corpo? Aonde é o lugar mais alto do teu corpo, se não sua mente? Sabe, o campo de batalha, ele é aí. As setas do maligno, ela alcança a sua mente. A fé, ela brota daí, da sua mente. A decisão de acreditar naquilo que você ainda não está vendo, mas naquilo que nós temos certeza, ela parte da sua mente. Por isso, nesses dias, precisamos entender que o povo de Deus tem perecido por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Sim, nós precisamos entender quem é esse Deus. Quem é esse Deus poderoso que quer se revelar através das Escrituras? Precisamos ter intimidade com Ele. E sim, irmãos, Ele já está aqui essa noite. Sabe, eu não sei você, mas eu estou queimando. E por muito tempo a gente pregou sobre Jesus, sim. Mas Jesus lá. Sabe? Marcos diz isso, Mateus diz aquilo. Mas e na sua vida, Maicon? O que Jesus tem feito? Sabe, não é colocar o homem no centro, porque Jesus, ele é o centro das nossas vidas. Ele é o centro do Evangelho, ele é o centro de toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito
Seria, amém? Mas o que eu estou querendo te dizer essa noite é o que Paulo falou: sejam os meus imitadores. Sabe, é o que Paulo ensinou para Timóteo: Timóteo, seja modelo. Sabe, nós temos sim muitas pessoas nos observando. Temos uma cultura, Romanos 8,19 vai dizer que a criação aguarda com uma expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filhos e filhas, amém? O mundo aguarda que você se manifeste. O mundo aguarda que você seja uma carta viva. Se eu não me engano, foi o reverendo Chesterton que disse que de cada 100 pessoas, um lê a Bíblia. Os outros 99 vão ler este um. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Sabe, estamos aqui em uma campanha da família. Campanha é um nome bonito para te dizer que iremos pregar em uma série falando sobre isso. E se eu não me engano, foi na primeira pregação sobre essa campanha, foi falado que o avivamento não virá do alto num dia, num culto especial, não, ele virá da sua família. Ele virá da sua casa. Ele virá da cozinha, do lugar onde ninguém te vê. Sim, Deus, e nós estamos aqui essa noite clamando que seja hoje a noite do avivamento. Sabe, estamos aqui em uma comunidade, em um ajuntamento, aguardando com expectativa que Deus venha e realmente nos acenda para que a gente possa manifestar Jesus Cristo sobre Ibatiba, sobre qual cidade e lugar Deus nos enviar, amém? Atos 17, versículo 11. Eu vou resumir porque ele é longo, mas vai dizer assim que os bereanos, eles eram mais nobres. Repara só, ele está dizendo aí que eles eram mais nobres, todos são nobres. Aqueles que aceitaram Jesus, todos estão salvos e pertencem a um reino, amém? Mas os bereanos, eles eram mais nobres. Por quê? Porque eles, com avidez, com força, eles conferiam todos os dias, está escrito aí na sua Bíblia, todos os dias? Eles conferiam todos os dias as Escrituras. E por isso eles eram mais nobres. Nós precisamos não acreditar naquilo que o Maicon, que o pastor, que o Felipe, não. Acreditar nas Escrituras. Nós estamos sim carregando uma palavra, estamos carregando uma chama. Nós somos como uma vela. Nós queimamos enquanto iluminamos outras pessoas. Vocês entendem? Acho que foi John Wesley que disse isso, não foi? Nós iluminamos enquanto somos gastos, você entende? Nós queimamos e deixamos queimar. Mas é necessário que este fogo contagie outras pessoas. É necessário que este fogo incendeie a sua vida. E isso não é papel só dos pregadores, não, isso é o seu papel. É o seu papel ser essa chama acesa. Sabe, existe um fogo dentro de você. Existe uma chama dentro de você que realmente não te dá descanso. Eu tenho certeza que se você está aqui essa noite, é porque essa chama te incomodou. Ela foi te empurrando para a igreja. Quantas vezes a gente nem queria vir, estava cansado do trabalho. Depois de um dia de trabalho, a gente fala, não, eu vou lá assim mesmo. Sabe, porque tem uma chama, um vazio, que precisa ser preenchido por Deus, uma chama que precisa ser alimentado para que vire uma fogueira. Vocês estão entendendo sobre o que eu estou falando essa noite? Sabe, as nossas famílias precisam entender para onde estamos indo. Tu és santo, Senhor. Nós te amamos, Jesus. João 8,36
vai dizer que se o Filho, e está falando de Jesus aí, esse Yeshua que viemos buscar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tiago 1,22 eu já repeti tantas vezes que vocês vão saber de cor, não vão? Tiago 1,22 diz o quê? Sede, como? Tiago 1,22 diz, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Agora eu te pergunto, o que todos esses versículos que eu falei até agora, que a gente leu até agora, têm em comum? A palavra. Todos eles estão nos empurrando para este lugar, vocês entendem? Todos eles estão nos empurrando para uma comunhão com Yeshua, uma comunhão com Jesus Cristo. Todos eles estão nos empurrando para uma mudança verdadeira. Por quê, Maicon? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante. João 8,36. Se Jesus te libertar, quem que é liberto por Jesus? Levanta a mão. Quem que foi liberto por Jesus? Levanta a mão aí. Aleluia. Verdadeiramente sereis livres. Olha só, se ele disse verdadeiramente, é porque existem aqueles que acham que foram libertos. Existem aqueles que até vão à igreja, mas não foram libertos de verdade. Vocês entendem o que está dizendo aí? Porque não basta ir à igreja, isso o fariseu fazia. O saduceu, sabe, os hipócritas daquele tempo faziam isso. Mas não basta ir à igreja. O importante é entender o que era a igreja. Sabe, entender que quando eu estou nesse lugar, eu preciso daquilo que o Rubens tem dentro dele. Que eu preciso daquilo que o Guimar tem dentro dele. E que você precisa do que o Marcelo tem, do que o Felipe tem, do que a Raquel tem. Que nós precisamos entender que precisamos um do outro. Paulo vai dizer que quando ele vai nos aconselhar assim, não vos deixe de reunir, como é costume de alguns, principalmente quando vocês entenderem, quando vocês enxergarem que já se aproxima o fim. Alguém entende que está chegando o fim? Que estamos nos últimos dias? Porque agora tem essa cultura, né, dos desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Eu venho aqui no YouTube e escolho aquele que mais me agrada. Aquele que faz uma coceirinha no meu ouvido, gostosa, sabe? Você já pegou uma cotonete e foi coçar o ouvido assim? Não é gostoso, né? Então, a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos se esfriariam. Porque eles buscariam mestres para si. Porque eles não aguentam ouvir a verdade. Eles querem os mestres para que os mestres possam coçar o ouvidinho deles. Sabe, não é mais tratado sobre divórcio, não é mais tratado sobre pecado nos púlpitos, não é mais tratado sobre pornografia nos púlpitos, sobre adultério. Por quê? Porque isso não dá ibope, as pessoas saem. As pessoas não dizimam numa igreja onde se fala sobre o pecado, aonde se aponta o pecado. Mas nós não somos desses que se acovardam. Deus não nos deu um espírito de covardia. 1 Timóteo 1,7, não é isso? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder. Sabe, precisamos entender que essa coragem, ela vem de Deus. O Maicon, quem é o Maicon para dizer isso? O Maicon não é nada. Sabe, mas esse cristão que habita em mim, ele quer incendiar a sua vida. E eu não posso fazer isso por mim mesmo, e eu entendo isso. Por isso eu continuo me escondendo atrás da cruz. Por isso eu continuo me ajoelhando aos pés do Senhor. Por isso eu continuo me dedicando à leitura, ao amor. Sabe, por isso eu continuo me dedicando à santidade. E hoje em dia falar sobre isso parece que nós estamos sendo soberbos. Sobre algo que Jesus está falando, sede santos como eu sou santo. E aí quando a gente começa a dar testemunho para a edificação da igreja, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, tem pessoas que falam, o Maicon fala muito dele. Mas irmão, se esse Deus que mudou a minha vida não é o suficiente
para mudar a sua vida, o que estamos fazendo aqui? Como eu disse, pregamos por muito tempo um Jesus distante, perfeito. E aí as pessoas dizem, não, mas Jesus é Jesus. Sede santos como eu sou santo. Vocês entendem que precisamos amar as Escrituras e entender qual é o nosso papel? Por muito tempo, eu achei, Felipe, que eu tinha que pregar isso toda vez. Vocês precisam ler a Bíblia, e eu trouxe sobre mim este fardo. Porque quando eu falava isso, quem leu a Bíblia e acontecia como aconteceu hoje, que mais da metade da igreja não levantava a mão, ficava assim, aí pastor, tá vendo? O pessoal não lê a Bíblia, e não sei o que, depois reclama, e eu me sobrecarregava, e eu ficava triste, eu ficava abatido, eu ficava como Elias, sabe? O pessoal me rejeitou. E aí Deus falou comigo, não, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Eu sou o Deus deles, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você é só um profeta. E quando eu entendi isso, irmão, saiu uma pedra das minhas costas, saiu um fardo, porque ele falou, Maico, é contigo, o que eu tenho contigo é contigo, amém? Rose, o que Deus tem com você é com você, certo? A igreja não precisa entender o que Deus tem com você, amém? Mas o que Ele tem com você é responsabilidade sua exercer. Tiago 1:22, sejam praticantes. Você entende? Deus colocou algo, né, Adriano? Dentro da vida de cada um, né, Adriele? Adriele e o Adriano, eles têm algo que só eles têm. O Delei e a Fabiana, se for tentar fazer o que Deus reservou para eles, não vai dar certo. Mas nós precisamos praticar. Porque só entender que temos que fazer não adianta. Existe uma máxima na Wall Street que diz que saber e não fazer é não saber. Anota aí. Saber e não fazer é não saber. E quando eu entendi que eu não precisava mais fazer com que a igreja entendesse, eu falei assim, já sei, então agora eu vou queimar, agora eu tenho liberdade de queimar na presença do Senhor. Vocês entendem por que eu estou queimando na presença do Senhor essa noite? Porque eu entendi, se trata de mim. Irmãos, e é verdade, se você não quer ler a Bíblia, pode ficar à vontade, não precisa ler, eu vou ler por você, amém? Eu serei esse que me colocarei na brecha por você. Eu intercederei por você, e se você precisar de sabedoria, pode me buscar, que eu responderei segundo o melhor do meu entendimento. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus, mas eu tenho procurado ser uma carta viva. Vocês entendem? E o meu sonho é que vocês entendessem realmente Tiago 1:22. A minha oração é que essa noite vocês pudessem realmente entender isso e ser praticantes da palavra. E eu poderia dar muitos testemunhos sobre o que Deus tem feito em minha vida por causa disso. Toda a minha família era do mundo. E quando a gente se converteu, primeiro começou o Rodney, não foi a Tainara levou o Marlon, depois se converteu o Rodney levou a esposa dele. Depois acabou que minha mãe e o Milton também foram para a igreja deles. Apesar de estarem lá, eu sei a fé que minha mãe tem. Eu sei o Deus que ela serve. E eu tenho certeza que nós iremos morar todos juntos no céu. Sabe, amigos, pessoas que nós resgatamos e que hoje ainda permanecem na igreja onde nós éramos. Mas foi você que salvou, Maicon? Com certeza não. Mas sabe, Deus nos deu o privilégio de ser usado como uma ferramenta para levar almas, para levar vidas à presença do Senhor. Vocês entendem o que eu quero que vocês desfrutem? Vocês entendem por que o pastor Felipe, por que o pastor Renato e por que os pregadores aqui insistem tanto que vocês entendam? Estamos indo para um lugar na presença de Deus. Sabe, eu disse isso ontem, eu queria estar pregando sobre galardão, sobre coisas inefáveis, né, Felipe? Só que às vezes não dá, porque Deus ele só manifesta de acordo com a fome e com a sede da igreja, amém?
Pedro, Tiago e João. Eram 12 discípulos, mas Jesus só chamava Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque se tem 12 pessoas, mas só 3 vai ouvir, eu chamo só 3. Sabe, não era uma panelinha. Mas é porque se tem 12 e eu vejo fome e sede só em 3, eu chamo só 3 e comunico aquilo que eu preciso. Porque se 3 entenderem, muda o mundo. E mudaram, amém? E mudaram. E morreram por Deus. Irmãos, nós precisamos entender que estamos subindo, estamos indo para um lugar. E o que é mais importante, precisamos entender essa noite que não podemos permanecer do jeito que estamos. Amém? Principalmente se você não levantou a mão para ele, não podemos permanecer do jeito que estamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Deus está nos levando para um local de compreensão, de amadurecimento nele. Vocês entendem? Deus está nos levando para um lugar de amadurecimento nele. E todos vão entender? Não. Mas aqueles que entenderem subirão o monte. Sim, aqueles que entenderem caminharão para um lugar alto em Deus, para um outro nível. E existe uma questão aqui: somente aqueles que sobem até o cume, somente aqueles que sobem até o topo do monte conversam com Deus face a face. Lembram de Moisés? Somente aqueles que sobem até o monte santo do Senhor. E quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles de mãos limpas e coração puro. Salmos 24. Aqueles de mãos limpas e coração puro. Irmão, só aqueles que subirem o monte e conversarem face a face descerão do monte com um brilho nos olhos. Você acredita que só a presença de vocês pode salvar uma família? Só vocês chegarem numa casa, vocês não precisam falar nada. Só o brilho na face de vocês pode mudar uma família? Vocês acreditam? Vocês têm fé que a presença de vocês em um local pode trazer cura a um ambiente? Vocês lembram de Zaqueu? Jesus não falou nada, Zaqueu já se converteu. Senhor, se eu tenho feito isso, hoje eu vou refazer. Vou fazer o que é certo, e se eu roubei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus não tinha dito uma palavra. E ele disse: hoje entrou salvação nessa casa. Nós somos esses, irmãos. Nós somos pequenos cristos que carregamos essa chama, entende? Essa luz, entende? Mateus 4 vai dizer, Jesus está dizendo em Mateus 4, ele diz que ele é a luz do mundo. Depois ele diz: vocês são a luz do mundo, e que brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê, Marcelo? Para que o nome de Deus seja glorificado através das vossas vidas. Vocês estão entendendo que avivamento estamos buscando? E vocês estão entendendo como ele virá? Ele não virá por osmose. Ele não virá por osmose. Não vai ser assim: você vai chegar aqui dentro da igreja, vai ficar parado e vai vir do nada. Você vai chegar dentro da sua casa, vai continuar fazendo o que está fazendo, e Deus vai vir do nada. Não, não vai ser assim. Lembram de Pentecostes? Tinha uma ordem: permaneçam em um lugar alto. Permaneçam no monte. Jerusalém era edificada sobre o monte. Vocês lembram quando ele fala sobre a candeia? Ele vai falar: não tem como esconder uma cidade sitiada sobre o monte. Não tem como esconder. Por quê? Qualquer um que passar no deserto vai olhar em cima da montanha e vão ver luzes naquele lugar. Vocês entendem? Não tem como esconder Jerusalém. Por que todo mundo queria Jerusalém naquela época? Porque a gente ouve de guerra desde sempre por Jerusalém, pela terra prometida. Por quê? Porque elas estavam em um lugar privilegiado. Eu não sei se vocês têm noção de batalha, mas se você está em um lugar alto, você tem vantagem sobre o seu inimigo, não é verdade, Marcelo? Você que é militar? Sabe,
era um lugar privilegiado. Jerusalém, se você for olhar no mapa, ele fica no centro do mundo. E ele fica em um estreito que liga os continentes da Ásia. Sabe, não tem como esconder este lugar. E a ordem foi: permaneçam nesse lugar alto, edificado, nesse lugar de luz. Porque também não tem como esconder uma candeia debaixo da cama. Não, antes você coloca ela no velador, para que todo mundo veja. Amém? Esse é você, Adriel. Esse é você, José. Você coloca em um lugar alto para que todo mundo veja a sua luz. Deus, Ele quer sim te elevar às alturas. Ele quer te fazer te assentar entre os príncipes dessa terra. Ele te pôs sobre cabeça, não por cauda. Sim, isso é verdade, é uma promessa e isso é verdade. Agora, para quem essa promessa valerá? Para aqueles que entendem, para aqueles que praticam isso. Permaneçam nesse lugar alto, até que do alto. De onde vai vir, irmãos, o avivamento? Do alto. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto venha. E eles ficaram neste lugar. Quando Jesus deu a ordem para os seus 12 e os discípulos, eram em média, os teólogos dizem, 500 pessoas. 50 Eu estava anunciando no Google, só tinham cerca de 120 pessoas. Sabe por quê? Porque no meio do caminho, muitos esfriam. Porque no meio do caminho, muitas pessoas olham para baixo, olham para dentro, olham para os seus problemas, para as suas limitações, e desistem no meio do caminho. Por isso o salmista diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio do caminho, irmão, é difícil, bate um vento, no meio do caminho a gente desanima, não é verdade? Talvez você esteja assim, talvez você entrou aqui essa noite desanimado, pensando em desistir. Eu tenho uma palavra para você: não desista, permaneça nesse lugar alto onde Deus te colocou, até que do alto venha aquilo que irá te revestir. Por que revestir, Maicon? Porque já existe dentro de você essa chama. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você. Mas sim, estamos esperando um avivamento que irá nos revestir de poder e glória. Sim, estamos aguardando, ansiando e clamando e orando: Senhor, que venha a tua chuva. Sim, derrame sobre nós. E se você entrou aqui essa noite pensando em desistir, eu quero liberar essa palavra sobre você e eu quero que você tome posse. Não desista, Josélio. Não desista, Raquel. Sabe, é difícil mesmo, cara. É difícil, sabe por quê? Porque se fosse fácil, essa igreja estava lotada. Se fosse fácil, ninguém ia preferir estar lá na Baiuca, no pit stop, em sei lá onde. Não, ia estar todo mundo aqui dentro. Por quê? Porque é mole. Porque é fácil, não requer nada de mim. E eu tenho uma boa notícia para te dizer essa noite. Não requer praticamente nada de você. Somente que você creia. Somente que você tenha fé nessa palavra, amém? Só é necessário que você tenha fé nessa palavra. Sim, você vai precisar deixar tudo. Não te custa nada, mas você precisa deixar tudo que te afasta deste amor. Porque existia um tempo de lei, onde existiam mais de 613 leis, 10 mandamentos, lembra dessa época? Onde você tinha que mostrar para os outros que você era santo, lembra? E aí Jesus falou: são sepulcros caiados, por fora está branquinho, mas dentro é podridão. Vocês lembram dessa época? Mas Jesus veio para inaugurar um novo tempo. Um tempo de graça. E esse sempre foi o plano de Deus. E nesse tempo de graça ele diz: agora eu te digo 2 mandamentos. Amem a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. E o próximo como a ti. Eu tenho que amar o Marcelo como eu me amo. Eu nunca machucarei, defraudarei, falarei fofoca do Marcelo. Por quê? Porque eu não gosto, eu não quero que ninguém faça isso comigo. Vocês estão entendendo? Não te custa nada entrar nesse lugar elevado em Deus, mas será necessário você deixar
tudo aquilo que te afasta de Deus. Elias perguntou para Eliseu: o que você quer? E Eliseu respondeu: eu quero mais. Quem quer mais aqui essa noite? Levanta a mão. Quem quer mais aqui essa noite? Levanta a mão. Eu ministro sobre a sua vida, eu profetizo sobre a tua vida mais de Deus, uma profecia. Realmente receba no seu coração. É uma profecia que não vem de mim, vem de Deus. Eu profetizo unção dobrada sobre a tua vida. Sabe, se eu, pastor Felipe, pastor Renato, temos alguma unção em nós, eu ministro sobre você uma unção dobrada, que você chegue em lugares que nós não conseguiremos chegar, que você alcance pessoas que nós não iremos alcançar. Eu ministro sobre a sua vida mais de Deus, eu profetizo do Senhor mais de Deus na tua vida. Eliseu disse: eu quero mais. E Deus disse para Eliseu: e eu quero tudo. Eu quero tudo de você. Sabe, porque depois que Eliseu falou: eu quero unção dobrada, ele falou: então você agora vai deixar todos os seus bois, vai fazer uma churrascada, vai queimar, sabe, todos os seus barcos, para você não ter lugar para voltar, você vai deixar tudo. E você vai seguir o homem de Deus. Você quer mais de Deus? Então você terá que largar tudo para seguir a presença de Deus. Quem quer mais de Deus ainda? Mais alguém? Porque quando a gente fala, né, não, você terá que deixar a sua vida, aí fica mais difícil a gente levantar as mãos, né? Provérbios 23, 26. A palavra de Deus diz: filho meu, dai-me o teu coração. Sim, Jesus. Sim, Senhor, sim. Nós te damos o nosso coração, Senhor. Nos rendemos a Ti. Te damos nosso coração, Senhor. Yeshua, te amamos. Filho meu, dai-me teu coração. Sabe, irmão, se trata disso, cara. Se trata disso, não tem como. Eu aprendi que a gente não podia chorar quando estava pregando a palavra de Deus, sabe, Marcelo? Tentaram me formatar em um quadrado e falar: tem que ser assim, começo, meio e fim. Sabe, você tem que ter um versículo, um tema, um fechamento emocionante e depois fazer um apelo. Não, isso para mim, irmão, é refúgio. Sabe, eu abro mão de todas essas coisas. Eu quero mais de Deus, eu quero a presença. Eu quero, sabe, o meu coração entregue a Deus. Eu quero ministrar para Ele, eu quero ser ministrado pela palavra dEle. Sim, Senhor, queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, Jesus. Eis que estou à porta e bato. Sim, é na porta do teu coração. Sabe, o interessante é que essa porta ela só tem fechadura por dentro. Sim, ela não se abre por fora. Ela só pode ser aberta por dentro. Eis que estou à porta do teu coração. Filho meu, se ouvides a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Queremos ir para este lugar em Ti, Jesus. 1 João 3,18 vai nos dizer: filhinhos, filhinhos, não amemos somente de boca, mas de verdade.
Sabe, porque Ele é a verdade. Ele é a rocha, irmãos. E nós estamos subindo para este lugar, para essa presença. Estamos buscando cada dia mais, cada culto, mais de Deus. Estamos nos firmando nessa rocha inabalável. Mas que seja de verdade, que seja de verdade. Filhinhos meus, vamos servir, irmãos, não somente de boca, mas com o coração quebrantado. E a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Se coloque de pé. Nós não iremos terminar, se coloque de pé. Só quem pode. Lucas 15:17 vai dizer que o filho pródigo, caindo em si, ele refletiu: mas os servos do meu pai têm pão. Ei, Jesus é pão para quem tem fome. Tem alguém com fome aqui? Tem alguém queimando ainda por Deus? Tem alguém ainda apaixonado pela palavra nesse lugar? E caindo em si, o filho pródigo disse: ei, voltarei para a presença do meu pai. Essa noite é necessário que caia a nossa ficha. Sim, ore a Deus, fala: Deus, faça que essa ficha caia. Faça que essa semente que o Maicon lançou essa noite caia em uma boa terra. Caindo em si, o filho pródigo disse: voltarei, farei o caminho de volta para a presença do Pai. Não continuarei longe, porque lá na casa do meu pai tem alimento. Lá na casa do meu pai eu não preciso mendigar, eu não preciso sentir vontade de comer porcarias. Não, na casa do meu pai tem pão, e um pão vivo. Sim, é um maná que desce do céu. E sabe o que significa o nome maná? Significa: ei, o que é isso? O que é isso? Sabe, é uma paz que excede todo o entendimento. Sabe, Deus, Ele quer nos levar a esse lugar que nós nem sabemos o que é, porque não subiu a mente do homem, ainda não subiu ao coração, a mente ainda não conseguiu imaginar, os olhos não viram aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você, irmãos, ninguém conseguirá fazer. Deus, Ele procura os 7.000 dessa geração. Onde estão? Onde estão os 7.000 dessa geração? Aonde estão os 7.000 dessa geração? Sabe, irmãos, Deus vem neste lugar não é porque a música é afinada. Sim, não é porque os ministros são todos músicos profissionais, não é. Irmãos, o culto aqui essa noite, ele não é para você, é para Deus. Continua sendo para Ele, continua sendo por Ele. Sim, essa noite continua sendo em memória de Jesus Cristo. Estamos essa noite ceando, dividindo o pão, e ela continua sendo para a honra e para a glória e para louvor do Santo dos Santos. Deus procura os 7.000 dessa geração. Sim, irmãos, precisamos amar, precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Vim te buscar. Sim, Deus, é por tua causa que estamos aqui. Meu coração
queimou de amor, queimou por ti. Ei, se você está com alguma doença, alguma enfermidade, põe a mão agora no local da doença. Ei, esse ambiente é um ambiente propício para a cura. Saudade. Sim, Pai, estamos com saudade deste fogo, dessa chama. Confesso que demorei sem ti, É mas verdade, sem Senhor. ti Que caia hoje a ficha não dos vou nossos corações. sair daqui, Não iremos sair daqui sem te tocar, Senhor. sem te tocar, sem ser Tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Sim, eu profetizo sobre a sua vida essa noite a devolução do primeiro amor. Sim, eu profetizo sobre a tua vida essa noite uma paixão pela palavra. Sim, a tua ficha irá cair essa noite e você se tocará que não existe outro lugar para estar. Sim, não existe outro lugar para estar que não seja no Santo dos Santos, na presença do Altíssimo. Ei, o véu foi rasgado de cima a baixo. Não existe nenhuma barreira que te impeça de entrar neste lugar. Inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Sim. Inabalável, inabalável, aleluia. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. sim. Vocês acham que isso é tudo? Vocês acham mesmo que isso é tudo? Não. Isso é somente uma pedra preciosa que está na superfície.
Existem coisas mais preciosas, existem pedras mais preciosas na profundidade das Escrituras. Sim, existem lugares profundos em Deus, com tesouros inefáveis, não tem como contabilizar esses tesouros. Sim, se você acha que hoje você sentiu algo, entenda, o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pedra preciosa em um terreno, e ele enterrou de novo essa pedra, voltou para sua casa e se desfez, vendeu tudo que tinha para comprar aquele lugar daquele terreno precioso. Ei, se existia aquele tesouro a ponto daquele homem deixar tudo para comprar aquela terra na superfície, imagina o que tem nas profundezas. Sim, imagina o que tem em lugares mais profundos em Deus. Maicon, como alcançar esses lugares profundos em Deus? Amanhã pela manhã, na sua casa, abrindo as Escrituras, dobrando o seu joelho, erguendo as suas mãos santas. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, buscando o Senhor de madrugada, na hora do almoço, tomando banho e chorando na presença do Senhor em todo o tempo. Sim, aí você alcançará lugares profundos em Deus. Sim, isso é somente um culto, é somente uma reunião. Deus pode, Deus vai, Deus quer transformar a tua vida essa noite, mas é necessário que não se perca essa semente. Nada pode te abalar. Você está sobre a rocha, uma rocha inabalável que é Cristo, amém? Nada. Sim, vamos tocar este lugar com a nossa adoração. Vamos tocar o céu. Vamos ser tocados por Ele. Muito obrigado, Senhor. Estou subindo ao monte santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Deus procura um Deus que tudo vê. Procura essa noite adoradores que o adorem em espírito e em verdades. Filhinhos, não amemos somente de boca, mas de coração e de verdade. Que essa palavra alcance lugares profundos em teu coração. Que essa palavra caia em boa terra do teu coração. Que frutifique uma árvore. Sim, uma árvore que será descanso para alguns e alimento para outros. Você é essa árvore. Sim, Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essa noite, Senhor. A nossa vontade, Senhor, é não parar, é te buscar, é continuar. Mas as coisas do Senhor é com ordem e decência, Pai. É somente por isso que interromperemos, Pai, estes louvores e essa palavra, essa ministração. Mas não pararemos de te cultuar, não pararemos de te adorar. Não, Pai. Iremos para casa te adorando, sentindo o seu cheiro em nós. Iremos para casa com mais fome, mais sede de ti. A nossa oração é somente, Pai, que o Senhor não se deixe perder. Que o Senhor não deixe, Pai, essa palavra se perder no coração dos seus filhos e filhas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. É a tua palavra que não volta vazia. Sim, Pai, muito obrigado, Senhor. És o desejado Rei, então vem. És o exaltado Rei,
És o engrandecido Rei, és o desejado Rei. És o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Exaltado Rei, és o engrandecido Rei, és o desejado Rei. Então vem, és o exaltado Rei, és o desejado Rei. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Sim, Pai. eu ainda tenho lenha. Essa é a nossa oração essa noite. Pode vir queimar. Sim. Pode Estenda suas mãos. queimar. Que a graça de Deus, as doces consolações do Espírito, a alegria de Jesus Cristo repouse sobre uma igreja que entende, que tem fome e que tem sede da palavra de Deus. Uma igreja viva, que irá colocar em prática aquilo que ouve. Uma igreja viva que irá continuar brilhando a sua luz diante do homem, diante da sociedade, até que Jesus venha e leve para o céu uma igreja santa, pura e imaculada. E todos aqueles que recebem essa palavra e que irão morar no céu, que digam amém.